Fala galera! Sejam bem-vindos à nossa série de aulas aqui de como perder o medo do raciocínio lógico. Essa série de aulas que eu estou chamando do raciocínio lógico sem medo. Já chega colocando aí nos comentários qual a cidade que você está falando. Coloca para mim também se é a primeira aula que você assiste minha. Felipe, estou te conhecendo agora, né? Se você já me conhece, você coloca um. Um para quem já me conhece. Ó, já me conhece. Já assistiu uma aula minha, já participou de repente da maratona, da matemática e do raciocínio lógico, que é um outro evento que a gente faz. Ou dois, se você não me conhece. Coloca aí para mim nos comentários que eu quero saber se você já me conhece, se você está me conhecendo agora, tá bom? Para que a gente possa ter uma aula bacana aqui. Galera, essa série de aulas que nós vamos ter é uma série de aulas que eu preparei justamente para te mostrar o que você deve fazer para perder esse medo do raciocínio lógico. Essa matéria que deixa muita gente desesperado. Se você não me conhece, eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público há mais de 15 anos e a minha missão é fazer com que você acabe com a sua dificuldade na matemática, no raciocínio lógico, ou seja, na parte de exatas, tá bom? Mas nesse evento aqui, nós vamos falar exclusivamente do raciocínio lógico. Essa disciplina que vem caindo muito em concurso público e cada vez mais o número de questões tem aumentado. Por exemplo, o TJ São Paulo, há anos atrás, nem caía raciocínio lógico. Agora são 10 questões de raciocínio lógico. O concurso da Polícia Federal são 12 questões de raciocínio lógico. Então tem muitos concursos que não cobravam raciocínio lógico e agora estão cobrando, e os que já cobravam estão aumentando o número de questões de raciocínio lógico. E chegou o momento da gente enfrentar esse medo, acabar com esse medo. E eu tenho certeza que essa série de aulas aí vai ser uma série de aulas que vai mudar a sua visão no raciocínio lógico, e a partir da aula de hoje você vai ver que você já vai sair daqui com uma esperança, uma luz no fim do túnel, onde você vai dizer assim: é possível sim eu perder o medo do raciocínio lógico. E hoje eu vou te apresentar o método correto para você poder perder esse medo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vai se acostumando, porque tem hora que eu vou ficar grande, tem hora que eu vou ficar pequeno, tem hora que eu vou sumir da tela. Eu vou ficar brincando com vocês aqui para que a gente possa trazer uma aula legal, uma aula divertida e a gente perder esse medo do raciocínio lógico, tá bom? Então, vem comigo aqui na tela, galera. Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? São 4 objetivos. O primeiro, entender o motivo, o porquê de muitas pessoas terem pavor, medo de raciocínio lógico. É importante você entender esse motivo, porque é entendendo esse motivo que a gente vai começar a trabalhar para perder esse medo. Segundo, conhecer o método certo para aprender raciocínio lógico. Eu vou te apresentar o meu método IMOP. Eu vou te apresentar ele já já e você vai ver como trabalhar isso aí nas questões. Segundo, como interpretar as questões de raciocínio lógico. A gente coloca RLM porque é raciocínio lógico matemático, tá bom? Então, como interpretar as questões de raciocínio lógico. E eu também vou te apresentar um conteúdo que cai muito em prova, que são as negações dos quantificadores. Então, na aula de hoje, nós vamos ter esses 4 principais objetivos, tá bom? E é claro que todos esses objetivos convergindo, né, indo com o propósito de fazer com que você perca o medo, o pavor pelo raciocínio lógico, ok? Beleza. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui trabalhando por que muitos concurseiros têm pavor de raciocínio lógico. Eu quero te dar alguns motivos
para fazer você refletir, para que a gente possa começar a perder esse medo. Não adianta eu chegar aqui e ficar trazendo só conteúdo para você, porque com certeza você já assistiu um monte de aulas aí na internet de raciocínio lógico e você ficava assim, caramba, não estou entendendo nada. Ou, de repente, com alguns professores, você até entendia o que o professor fazia, mas na hora que você pegava para fazer a questão, você não conseguia. Então, por que que isso acontece? Eu primeiro preciso mostrar, trazer essa clareza para você, para que depois sim eu possa apresentar para você os conteúdos dentro do raciocínio lógico, tá bom? Então vamos lá. O primeiro motivo, por que que muitas pessoas têm medo e pavor de raciocínio lógico? Pelo fato de não ser ensinado na maioria das escolas e por isso ser desconhecido. Galera, é normal nós seres humanos ficarmos um pouco receoso, ficarmos preocupados com aquilo que a gente não conhece. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: o novo, o diferente, só nos assusta ou nos incomoda porque ainda não aprendemos a conhecê-lo. Então, existem situações, na verdade, a maioria das situações, quando se apresenta pra gente algo diferente, algo novo, a gente fica preocupado, até a gente conhecer. Quer ver uma analogia que eu faço? Eu, não sei você, mas eu já passei pela experiência de um dos melhores amigos que eu tenho hoje, eu conheci na época da minha faculdade, quando eu fiz matemática e tal, e aí ele era da minha sala. Eu costumo dizer que o meu santo não bateu com o dele, a gente não se bateu, né, quando a gente se viu a primeira vez. Né? A gente diz, o santo não bateu, né? A gente fala assim, essa expressão, no sentido que não foi com a cara dele, né? No sentido da gente olhar ali, se cumprimentava, mas a gente não tinha muita intimidade. Por quê? Aparentemente, né, a gente achava, eu achava ele meio metido, arrogante, ele também me achava assim. Então, o diferente era uma pessoa diferente para mim, uma pessoa nova. Então, às vezes, você costuma rejeitar. Com o passar do tempo, a gente foi se conhecendo, foi ficando amigo e somos amigos. Eu costumo dizer que foi um irmão que a vida me deu. Já terminei a faculdade aí há muitos anos, né? E ele continua sendo meu amigo. A gente continua se vendo, tem o maior carinho. Mas por quê? Porque eu passei a conhecê-lo. Então, o raciocínio lógico, ele, na grande maioria das vezes, ele não é ensinado nas escolas. E aí, quando o aluno chega em concurso público, ele costuma ficar preocupado. Ih, caramba, raciocínio lógico? O que é isso? E aí tem gente que fala assim, raciocínio lógico não tem lógica. Muita gente me diz isso, né? Aí eu falo assim, tem, desde que você se permita conhecê-lo. Então, eu queria trazer essa clareza para você de que não é porque a gente não conhece que é difícil. Então, o que você precisa primeiro é se abrir. Eu falo para todo mundo, se abra para o conhecimento. Se você ficar fechado, olhando com preconceito, o que é um preconceito? Ou seja, antes do conceito de alguma coisa. Antes de você conhecer alguma coisa, você já está com aquele julgamento. E é normal a gente fazer isso. Nós fazemos isso também no dia a dia. Quando a gente olha algo estranho, a gente olha assim e fala, acho que isso não é bom não, né? Mas depois que você conhece, você começa a ver, você vê que o bicho não é tão ruim assim. Então, a primeira coisa que eu preciso de você é que você se abra para o conhecimento. É claro que algumas coisas novas vão surgir, conhecimentos que você ainda não tem e tá tudo certo. Agora, a primeira coisa é você ter essa clareza, que você não foi treinado do jeito certo na época da escola. Muitas escolas, a minha, por exemplo, eu não aprendi raciocínio lógico na escola. E eu diria para você que eu não aprendi nem na faculdade. Eu vim aprender depois que eu me formei. Quando eu fui dar aula, eu tive que ler, fazer cursos, ler livros. E aí eu fui aprender o raciocínio lógico. Mas as escolas, as faculdades não ensinam isso. Então, como a gente não tem esse conhecimento, a gente costuma rejeitar. Então, esse é o primeiro motivo do pavor, desse medo que a galera tem pelo raciocínio lógico. O segundo, o fato de ser associado à matemática. Tem muitos alunos que têm pavor pela matemática. Na época da escola, a matéria mais temida não era matemática? Lembra disso?
Então, o que a galera faz? E o raciocínio lógico tem a ver com a matemática. Como eu era ruim em matemática, e então raciocínio lógico eu vou ser ruim também. Galera, você vai ver na aula de hoje que muitos dos conhecimentos de raciocínio lógico nem número tem. Eu vou te ensinar hoje negação negação de quantificadores. Você vai ver comigo e você não vai ver nem número. Eu diria para você que 90% do raciocínio lógico nem número tem. Então, embora o raciocínio lógico seja uma disciplina da área de exatas, você não trabalha com número. Ele é independente da matemática. Então, não é porque você tem dificuldade em matemática que você vai ter dificuldade em raciocínio lógico. Muito pelo contrário. Eu tenho muitos alunos no nosso treinamento completo do raciocínio lógico, que na hora que começa a estudar raciocínio lógico, fala assim, caramba, mas eu achava que tinha alguma coisa a ver com a matemática. Eu falo, não tem. Então, são disciplinas diferentes. Então, você ter dificuldade em matemática não impede você de aprender o raciocínio lógico. Você vai ver isso comigo na aula de hoje, vai ver na aula de amanhã também. Nem número vai aparecer. 90% do conteúdo de raciocínio lógico não aparece nem número. Então, uma coisa não impede a outra. Então, se você não domina bem os conceitos da matemática, tem pavor pela matemática, isso não tem nada a ver com raciocínio lógico. Você não vai ter raiva do João porque você está com raiva da Maria. Um não tem nada a ver com o outro. Então, se você está com raiva da Maria, o João não tem nada a ver com isso. Percebe? Então, é isso aqui. Se você tem raiva, pavor da matemática, isso não tem nada a ver com raciocínio lógico. Tá bom? Então, não associa o raciocínio lógico à matemática. Porque senão você traz esse medo, esse pavor da matemática, você acaba trazendo para o raciocínio lógico também. E você vai ver que são coisas completamente diferentes. Ok? Inclusive, eu quero trazer para você, olha só, uma pesquisa, um dado do governo que diz que 95% dos alunos saem do ensino médio sem conhecimento adequado em matemática. 95% das pessoas saem do ensino médio sem conhecimento adequado em matemática. Sai com dificuldade em matemática. E o que essas 95% das pessoas fazem? Acabam achando que vão ter dificuldade no raciocínio lógico. Só porque o raciocínio lógico também é da área de exatas. E aí o pessoal quer trazer essa dificuldade da matemática para o raciocínio lógico. E não tem nada a ver isso. Então, mesmo essas pessoas que não têm conhecimento adequado em matemática, elas conseguem sim aprender o raciocínio lógico, porque são disciplinas diferentes. Ok? Beleza? Terceiro motivo. Porque muitos concurseiros acham que pode resolver questões usando a lógica do dia a dia. Então, tem muitos alunos que pegam uma questão de raciocínio lógico e quer resolver com a lógica do cotidiano. E aí acaba errando a questão e ficando com raiva, com medo do raciocínio lógico. Pessoal, o raciocínio lógico, ele tem os seus conhecimentos, ele tem as suas regras que você tem que seguir na hora da questão. Só que a pessoa não estudou ainda o raciocínio lógico, ela quer fazer uma questão e ela usa a lógica do dia a dia e erra a questão. Aí fica com medo do raciocínio lógico. E esse negócio é difícil. Você, na hora que vai estudar direito, por exemplo, você não vai ter que ler a lei para poder fazer as questões? Não vai. O raciocínio lógico é a mesma coisa. Você vai ter que estudar os conteúdos, os conceitos do raciocínio lógico para você poder fazer a questão. Se você fizer a questão usando a sua lógica pessoal, você vai errar. E aí a galera acaba ficando com medo do raciocínio lógico. Ah, raciocínio lógico não tem lógica, raciocínio lógico é horrível, eu odeio raciocínio lógico. Esse tipo de situação só causa mais pavor pro raciocínio lógico, mas pelo simples fato da pessoa ter tentado fazer a questão pela lógica do dia a dia. Eu vou te dar um exemplo que a gente vai ver na aula de hoje. Eu digo assim para você, ó. Todos
os brasileiros gostam de futebol. Aí sabe o que a banca organizadora costuma cobrar? Qual a negação dessa frase? Ou seja, qual o oposto dessa frase? Eu vou te ensinar isso na aula de hoje. Qual a negação de uma frase que uso todos? Aí, no nosso dia a dia, a gente pensa assim, bom, todos os brasileiros gostam de futebol. Qual a negação disso? Qual é o oposto disso? Ah, o oposto é nenhum brasileiro gosta de futebol. Aí a pessoa responde isso aqui e erra. Aí ela fala assim, tá vendo? Raciocínio lógico é difícil. Não é? Mas no dia a dia eu falo isso, eu penso assim, e aí criou aqui um pavor pelo raciocínio lógico, porque quis responder a questão usando a lógica do dia a dia. Daqui a pouco eu vou te mostrar o porquê que a negação do todo não pode ser o nenhum. Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Reparou que isso aqui não tem nada a ver com matemática? Isso aqui é uma questão que cai muito em raciocínio lógico e não tem nada a ver com a matemática. Então, o fato de você não lembrar as continhas com vírgula, porcentagem, fração, impede você de aprender isso aqui? Claro que não. Percebeu o quanto é importante ter essa clareza que a dificuldade matemática não impede você aprender de raciocínio lógico? E que também não adianta você querer responder a questão como você fala no dia a dia? No dia a dia, quando você está falando lá no WhatsApp, por exemplo, a gente bota você assim, a gente bota porquê assim. A gente não faz isso? Só que numa prova de português, numa redação, a gente pode fazer aquilo ali? Não. Então, eu não posso usar esse tipo de linguagem do dia a dia numa redação. Assim como você também não pode usar a linguagem do dia a dia numa prova de raciocínio lógico. Percebeu, galera? Tá começando a fazer sentido para vocês? Coloca para mim no chat, faz sentido para você? Então, primeira coisa, o que você precisa fazer? Você precisa dominar os conhecimentos, os conteúdos do raciocínio lógico e fazer com que deixe a lógica do dia a dia para uma linguagem do dia a dia. Não traz isso para a prova, tá bom? Na prova é outra coisa. São os conceitos de cada disciplina, é uma linguagem diferente. Tudo bem? Beleza? Então, eu apontei para você os 3 motivos do porquê que a galera tem pavor pelo raciocínio lógico, tá bom? E eu agora quero trazer para você um conteúdo que cai muito em prova, que é essa parte dos quantificadores ou proposições categóricas, tá bom? Vamos ver o que é isso e vamos ver como isso cai em prova? Vem comigo. Olha só. O que é uma proposição categórica? Proposição, a grosso modo, eu quero que você entenda como uma frase. É uma frase, tá? Só que ela é uma frase que utiliza quantificadores, tá? Quantificadores são palavras que atribuem quantidade. Então, eu dei um exemplo para você no slide anterior. Todo brasileiro gosta de futebol. Você está vendo que eu estou fazendo uma relação aqui? Eu estou relacionando os brasileiros com gostar de futebol. Eu estou dizendo que quem nasce no Brasil gosta de futebol. Eu estou relacionando pessoas que nascem no Brasil com quem gosta de futebol. Podem ter pessoas de outros países que gostam de futebol? Pode, mas a relação que eu estou fazendo é entre o brasileiro e o gostar de futebol. E essa relação, quando é feito através de um quantificador, eu estou botando aqui um quantificador. Eu estou atribuindo uma quantidade. Eu estou dizendo que são todos os brasileiros. Eu poderia botar de outra maneira. Eu poderia botar assim, ó. Alguns brasileiros gostam de futebol. Eu estaria quantificando de uma outra maneira. Agora não são todos,
são alguns. Então, essas frases, essas proposições, tá? Que usam quantificadores, a gente chama de proposição categórica, tá bom? Não precisa se preocupar com esse nome não, tá bom? Eu só quero te apresentar essas frases que trabalham com quantificadores. E eu quero te apresentar quais são esses quantificadores, tá bom? E dizer para você como você faz a negação deles. Por quê? Porque é isso que as bancas cobram. Ai, mas Felipe, eu quero passar para o concurso para tribunal, eu quero passar para o concurso para a área policial, eu quero fazer... Lá dentro isso não faz sentido nenhum. Galera, não adianta ficar com esse pensamento. O que faz sentido ou o que não faz sentido é o que o edital diz. Se o edital diz que isso aqui vai cair, então isso aqui vai cair. É assim que a gente tem que pensar. Agora, se lá no tribunal, ou lá no concurso policial, ou qualquer outro concurso que você queira fazer, se isso aqui não vai ter utilidade, isso é outra coisa. Primeiro a gente pensa em passar na prova. Esse tem que ser o pensamento, tá bom? Importante pra gente é o que o edital diz que vai cair. Combinado? Então vamos lá. Quem são esses quantificadores? O primeiro é o quantificador todo. O todo, ele representa o total de elementos. Tá vendo esse Azinho de cabeça para baixo? É um símbolo que representa o todo. Então, se você vê esse A de cabeça para baixo, ele representa o todo, tá? Tem um sinônimo, que é o qualquer. Então, todo ou qualquer é sinônimo, tá? Então, eu posso dizer, todo carioca é brasileiro. Eu estou usando um todo aqui. Eu posso dizer, qualquer nordestino gosta de forró. É a mesma coisa. Eu estou dizendo, qualquer nordestino gosta de forró. Ou todos os nordestinos gostam de forró. É sinônimo. Todo ou qualquer é sinônimo, tá bom? Então, o todo é o primeiro quantificador. É quando você trabalha com a totalidade. O segundo quantificador é o nenhum. O nenhum, ele trabalha com a ausência de elemento. Então, quando eu coloco assim, ó, nenhum concurseiro assiste a TV. Eu estou dizendo que não tem concurseiro que assiste a TV. Percebe? Não existe pessoa que estuda para concurso e assiste TV. Essa é uma outra maneira de quantificar. Então, o todo, ele diz que todos os elementos pertencem a alguma relação. Nesse caso aqui, todos os nordestinos pertencem a essa relação de gostar de forró. Agora, aqui, eu estou dizendo que nenhum pertence. Eu estou dizendo que nenhum concurseiro assiste a TV. Tá bom? Não tem elemento em comum. Não tem pessoas que estudam para concurso e assistem TV. É uma outra relação que eu estou fazendo. E a terceira é o existe. Algum, pelo menos um, é sinônimo, tá? É o que eu chamo de EPA. O que é o EPA? É o existe, o pelo menos um e o algum. É o EPA. Aonde tem existe, sempre vai poder entrar pelo menos um, sempre vai poder entrar algum. É o EPA. São as iniciais. Tá bom? É uma outra maneira de quantificar. Existem brasileiros que gostam de samba. Eu estou dizendo que é todos? Não. Eu estou dizendo que é nenhum? Não. Eu estou dizendo que são alguns. Que existem brasileiros que gostam de samba. Alguns brasileiros gostam de samba. Pelo menos um brasileiro gosta de samba. Tudo isso são sinônimos, tá bom? Então, olha para mim. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Nós temos 3 maneiras de quantificar. A primeira, o todo. Então, todos significa que eu peguei todo mundo. A segunda, nenhum. Eu não peguei ninguém, tá bom? E a terceira, eu peguei só alguns. Então, são 3 maneiras que eu tenho de quantificar. Mas, Felipe, por que isso é importante para a minha prova? Porque vai chegar na hora da prova,
A banca vai pedir para você para fazer a negação desses quantificadores. Ele vai te dar uma frase e vai pedir para você, olha, faça a negação dessa frase. Escreva uma outra frase que representa o oposto dela. É isso que ele vai pedir para a gente. E nós vimos 3 quantificadores. Eu vou te dar a negação dos 3, tá bom? E eu vou te mostrar aqui, através de várias questões que já caíram em prova, como você faz a negação do todo, do existe, ou pelo menos um ou algum, que é sinônimo, e do nenhum, tá bom? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos lá. A primeira ali, ó. Para negar o quantificador universal, o todo ele é universal. Por quê? Porque eu estou pegando todo mundo, tá bom? Basta trocá-lo pelo existencial. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o todo e você vai trocar ele pelo existe. Pelo menos um ou pelo algum. Você vai trocar ele pelo EPA. Você vai tirar ele e vai botar o existe. Ou pelo menos um ou algum, tá? Só que além disso, você vai nega a frase. Exemplo. Todo médico é estudioso. Você vai tirar o todo e vai botar o existe. E vai negar a frase. É estudioso, você bota não é estudioso. Então, existe médico que não é estudioso. Ou então, algum médico não é estudioso. Ou uma outra possibilidade, pelo menos um médico não é estudioso. Tá bom? Felipe, me explica o seguinte. Eu achei que pela lógica do dia a dia, a negação do todo, o oposto do todo, era o nenhum. Antes dessa aula aqui, eu iria responder, nenhum médico é estudioso. Deixa eu te explicar o porquê a negação do todo não é o nenhum. Pensa assim, eu chego aqui para vocês e falo assim, todos que estão aqui assistindo vão passar no concurso. Olha o que eu estou falando. Todos que estão aqui assistindo vão passar no concurso. Eu estou dizendo que é todo mundo, concorda? Aí presta atenção. Todos que estão aqui vão lá e fazem a prova. Você concorda comigo que se um não passar, eu já estou errado? Concorda comigo? Eu disse que todos iriam passar. Se um não passar, eu já estou errado. Então, para você mostrar que eu estou errado, não é necessário que ninguém passe, que nenhuma pessoa passe, porque eu disse que todos iriam passar. Se um não passar, eu já estou errado. Então, para você fazer a negação, para você mostrar o oposto do que está aqui, não é necessário você pegar o nenhum. Basta você pegar um. Basta que exista. Cadê minha caneta aqui? Basta que exista uma pessoa, apenas, que tenha pelo menos uma, ou alguma pessoa, por isso que é sinônimo, alguma pessoa não passar, eu já estou errado, porque eu disse todos. Percebeu? Por isso que a negação não é um nenhum. E galera, isso eu faço dentro de todos os assuntos do raciocínio lógico. Eu te explico como faz e eu faço você entender. Eu trago para você o entendimento. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que falam assim, poxa Felipe, eu não tenho vontade de estudar, eu não tenho aquela determinação, aquela motivação para estudar, eu me sinto desanimado e vamos falar muito disso nas nossas aulas aqui ao longo dessa semana. Muita gente me fala isso. E muita gente procrastina o estudo. E por que que isso acontece, galera? Sabe por quê? Porque a pessoa ela não consegue entender a matéria. Nós, seres humanos, nós só gostamos de fazer aquilo que a gente entende.
E aí você vai para uma aula de raciocínio lógico, o professor fica te dando um monte de regra. E aí você, para poder acertar a questão, você vai lá e usa aquela regra. Mas você não entende. E aí você não toma gosto para estudar aquilo. Por isso que os meus alunos, dentro do raciocínio lógico facilitado, que é o meu treinamento completo do raciocínio lógico, os alunos me falam assim, poxa Felipe, eu estou no trabalho e já estou torcendo para ir para casa para poder estudar raciocínio lógico. Eu fico lá no meu trabalho, qualquer tempo, eu já quero entrar lá e assistir a aula. Mas por que as pessoas começam a tomar gosto por estudar o raciocínio lógico? Porque elas começam a entender. E quando você entende alguma coisa, você começa a dar vontade de você estudar aquilo. E por isso você acaba com esse medo. Percebe que uma coisa puxa a outra? Por isso que é muito importante o professor se preocupar em passar para você o entendimento daquilo ali. Porque se for só um negócio de regra, o estudo fica chato. E você, ao longo do tempo, fica desmotivado. E por isso você cria pavor, medo pelo raciocínio lógico. Percebeu? Então, esse é o motivo de que você nunca vai negar o todo pelo nenhum. Você vai negar o todo pelo existe, pelo menos um e pelo algum. E você vai negar a frase. Se ele está dizendo é estudioso, você bota não é estudioso. Felipe, me dá mais um exemplo? Claro que eu te dou mais um exemplo. Deixa eu sair daqui da tela. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Vou te dar mais um exemplo. Todo professor gosta de ler. Todo professor gosta de ler. Qual a negação disso? Você vai trocar o todo pelo existe, pelo menos um ou algum. Tanto faz. Vou trocar pelo algum. Algum professor, se ele está falando gosta, você vai negar essa característica. Você vai negar essa frase. Gosta vai ser não gosta. Algum professor não gosta de ler. Acabou. Ou poderia ser, pelo menos um professor não gosta de ler. Existe professor que não gosta de ler. É isso que você vai fazer. A de cima está dizendo que todos gostam de ler. Eu chego e falo assim, todo professor gosta de ler. Aí, vamos supor que aqui na live tenha um professor e ele fala assim, Felipe, eu não gosto de ler. Pronto, ele já mostrou que eu estou errado. Eu disse que todos gostavam, ele é um professor que não gosta. Então, ele já mostrou que eu estou errado. Basta um não gostar que eu já estou errado. Você já negou a frase. Você já mostrou que a de cima estava errada. Ok? Beleza? Atenção. Foi o que eu disse para você. A negação do universal, eu estou me referindo ao todo, a negação do todo não é o nenhum. E eu expliquei para você o porquê. Ah, galera, um detalhe. Quem ficar até o final da aula, tá? Eu vou dizer como pode fazer para conseguir o material da aula de hoje, tá bom? Quem ficar até o final, eu vou colocar para você aí o que você precisa fazer para conseguir o material da aula de hoje, tá bom? Só ficar com a gente aí que eu vou divulgar para você o que você deve fazer para poder baixar o material de hoje. Segundo, lembre-se que o existencial não é representado apenas pelo existe. Então, aonde tem o existe, pode entrar o pelo menos um e pode entrar o algum. Esse quantificador que é representado pelo EPA, a gente chama de existencial. É o quantificador existencial. É porque existem elementos, alguns elementos, tá? Isso tudo é sinônimo, ok? Questão que já caiu em prova. Vamos lá. Qualquer pessoa sabe andar de bicicleta. Lembrando que qualquer é sinônimo de todo. A afirmação que corresponde à negação dessa frase é... Vamos lembrar? Você vai tirar o qualquer ou todo, porque é sinônimo. Você tira o todo ou qualquer e você vai botar o existe
o pelo menos um ou algum. Quando você olha para aquelas alternativas ali, qual é a única que está usando o existe, o pelo menos um ou algum? A letra B, ó, pelo menos um. Tá vendo? Então, eu troquei o qualquer pelo menos um. Poderia ser existe, poderia ser algum. E você nega a frase. Sabe nadar, não sabe nadar. Gabarito B de bola. Acabou. Felipe, é só isso. Eu tiro o todo ou qualquer, que são sinônimos. Eu tiro eles e passo para o existe, pelo menos um ou algum. Um dos três. Tanto faz. E você nega a frase. Se ele disse sabe nadar, vai ficar não sabe nadar. Acabou. Gabarito B de bola. Eu falei nadar, não. Sabe andar, né? Eu acho que eu falei nadar. Não, sabe andar. Então, qualquer pessoa sabe andar de bicicleta. A negação é pelo menos uma pessoa não sabe andar de bicicleta. Ou alguma pessoa não sabe andar de bicicleta. Ou existe pessoa que não sabe andar de bicicleta. Tá bom? Se eu falei nadar, ignora. É andar. Tá bom? Vamos ver a 2? Vamos lá. Caiu no Banco do Brasil. Essa outra. Um jornal publicou a seguinte manchete. Toda a agência do Banco do Brasil, ó, ele usou toda, tem déficit de funcionários. Diante de tal inverdade, o jornal se viu obrigado a retratar-se, pedindo uma negação. Galera, presta atenção. O método que eu trago para vocês, para fazer você interpretar qualquer questão de raciocínio lógico, é o método IMOP. O que é isso, Felipe? Esse primeiro IN aqui é o IN de interpretação. Como é que você vai interpretar a questão? Você vai destacar no texto as palavras importantes, para que você entenda o que a questão está te perguntando. Naquele caso, ele quer a negação do todo. Acabou. Todo o restante, o jornal se viu obrigado a retratar-se, é só enrolação. Então você vai olhar e vai destacar. Ele quer a negação. Ok, mas ele quer a negação de quem? Do todo. Na questão anterior, ele queria o quê? Ele queria a negação. Negação de quem? Do qualquer. Que é a mesma coisa que o todo. Então você só destaca essas palavras. Você já interpretou. Você já sabe o que fazer. Agora, como fazer? Esse M aqui é o modelo de resolução. Você vai aplicar esse modelo que eu estou te apresentando. É um modelo aonde o todo ou qualquer ele vai virar o EPA. O existe, o pelo menos um e algum. Então, o modelo para negar o todo ou qualquer é o EPA. Então, você vai usar o modelo do EPA. Esse é o segundo passo. Então, você entendeu. Ele quer a negação do todo. Opa, isso aí o Felipe me ensinou. A negação do todo é o EPA. E aí você vai para a última fase. Esse OP é a operação. É aplicar esse modelo. Como é que eu aplico esse modelo EPA? Eu vou trocar o todo pelo EPA, ou existe, ou pelo menos um, ou algum, e eu vou negar a frase. Tem déficit, vai ficar o quê? Não tem déficit. Ok? Então vamos lá. Letra A, usou qualquer, tá errado. Tem que usar o EPA. Letra B, usou nenhum, tá errado. Letra E, não usou nenhum deles, nem o EPA, nem o existe, nem pelo menos um, nem algum. Ó. Não tem nada aqui na letra E, no início. Então, esquece. Agora a letra C, usou algum. Beleza, o algum faz parte do EPA. Letra D, usou existe. Ok, o existe faz parte do EPA. Agora, não é só colocar o EPA, tem que negar a frase.
tem déficit, vai ficar não tem déficit. Então, alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Gabarito letra C. Acabou. A letra D, ele botou com déficit. Não. Tem que ser não tem déficit. Então tá errado. Tá bom? Gabarito letra C. Acabou. Caramba, Felipe. Então eu sempre posso usar esse método? Sim, o método IMOP é o método que eu desenvolvi ao longo dos anos, ao longo de mais de 15 anos que eu trabalho no magistério, para poder justamente ajudar vocês a interpretar as questões de raciocínio lógico. Quando você interpreta, você vai buscar um modelo para resolver aquilo. E quando você tem esse modelo, igual eu estou te apresentando aqui o modelo do EPA, você aplica esse modelo, você faz a operação, tá? Uma analogia que eu faço é a seguinte: imagina, você vai sair da sua casa e vai para a casa de uma pessoa que você vai visitar pela primeira vez, você nunca foi. Aí você começa a, primeiro, interpretar. Ah, eu vou sair da minha casa, eu vou para a casa da Maria, eu vou para a casa do João. Ah, entendi. Então, o que eu quero? Eu quero sair da minha casa e ir para a casa da Maria. Entendi. Agora, segundo passo. Como eu vou fazer isso? Como eu vou sair daqui e eu vou lá? Ah, eu não sei. Então, sei lá, vou pegar o GPS, vou pegar meu celular, vou pegar o GPS e vou botar no GPS. O GPS não vai te dar essa rota? Essa rota é o caminho que você tem que seguir. É o modelo, é o trajeto para você chegar onde você quer. Que no nosso caso é chegar no gabarito da questão. Agora, adianta o GPS te dar o caminho e você não entrar no carro e ir? Não adianta. Você entrar no carro e ir é você seguir esse trajeto. É a nossa operação. É você botar em prática esse trajeto. Você vai ligar o carro, aí você vai lá, dobra a direita, dobra a esquerda, você vai aplicar esse modelo. Tá bom? Então é a analogia que eu faço com o GPS. Show? Beleza? Vamos ver mais uma? Vamos lá. Próxima. Qual a negação da sentença? Todas as canecas estão quentes. Todas as canecas estão quentes. Qual a negação disso? Aí vamos lá? Vamos pensar aqui. Já interpretei. Negação do todo. Beleza. Negação do todo. Qual é o modelo de resolução? É o modelo do EPA. Então, ó, letra A, usou o todo. Tá errado. Letra B, usou algum. Beleza, o algum faz parte do EPA. Letra C, usou nenhum. Esquece. Letra D, usou algum. Beleza, faz parte. Letra E, usou nenhum. Esquece. Então, se você lembrou do modelo do EPA, você já eliminou 3 alternativas. Só pode ser a letra B ou a letra D. Só que, para usar o modelo do EPA, para você fazer a operação, aplicar esse modelo, é só trocar o todo pelo existe, pelo menos um, pelo algum? Não. Você tem que negar a frase. Então, quando ele fala estão quentes, você vai negar. Não está quente. Então, você vai botar, ó, alguma caneca não está quente. Ok? Beleza. Quando você olha a alternativa, olha o que a banca fez. Em vez de botar não está quente, aquilo que não está quente, ela preferiu colocar está frio. Tá? Está fria. Então, preste atenção. O que está aqui em cima está certo. Até por isso a letra D está descartado, porque a letra D botou está quente. Ele não poderia botar está quente, porque se lá em cima ele disse que está quente, lá embaixo tem que ser não está quente. Então está errado. Por eliminação, você marcaria a letra B de bola. Agora, eu quero que você fique atento ao seguinte. O mais correto era responder o que está aqui em cima. Não está quente. Mas a banca quis pegar um sinônimo. O que não está quente, ela preferiu botar está frio, tá bom? Por isso é a letra B de bola, tá bom? Beleza? Então pode ser que
na hora de fazer a negação, ela use antônimos. Então, quente, qual a negação? Frio. Rico, qual a negação? Pobre, tá? No fundo, não tá muito correto fazer isso não, mas as bancas fazem. E aí o importante é a gente marcar o que a banca quer que a gente marque. Então você tem que negar a frase. Ele disse quente, você bota não quente. Tem isso? Não. Então ele está botando frio, tá bom? Ele está pegando um antônimo. Já que eu tenho que negar a frase, quente, ele está botando frio. Se for rico, ele bota pobre, tá bom? Não tem problema nenhum. Desde que você negue a frase. Por que que a letra D de dado está errado? Porque ele não negou a frase. Quente, ele continuou com quente. Aí ele não pode. Ele tem que pegar a ideia oposta. Tá bom? Show? Então, gabarito, B de bola. Então, você viu comigo, acabou de ver comigo, né? A negação do todo. O que a gente deve fazer para negar o todo, tá? Agora, eu quero te mostrar o que a gente deve fazer para negar o existe. Meus amores, se para negar o todo a gente bota o existe, para negar o existe, você acha que a gente vai fazer o quê? Vai botar o todo. Lembrando que quando eu falo existe, eu estou falando do EPA. Do existe, do pelo menos um e do algum. Então, para negar o todo, eu boto o EPA. Para negar o EPA, eu boto o todo. E eu nego a frase. Nega a frase. Exemplo. Alguns advogados não são ricos. Qual a negação? Você tira o algum e bota o todo. E você nega a frase. Não são ricos. Qual é o contrário de não é rico? É rico. Então, preste atenção. Se está na afirmativa, você leva para a negativa. Se já está na negativa, você leva para a afirmativa. Tá bom? O importante é, você nega a frase, você pega o oposto e troca o quantificador. Onde tem o todo, você bota o EPA. Aonde tem o EPA, você bota o todo. Tá bom? Outro exemplo. Alguns. Se tá algum ou alguns ou alguma, tanto faz, tá bom? Alguns concurseiros gostam de português. Qual a negação dessa frase? Eu vou tirar o alguns e vou botar o todo. Ou o qualquer, tá bom? Tanto faz. O todo e qualquer é sinônimo. E você vai negar a frase. Gosta, vai ser não gosta. Todo concurseiro não gosta de português. Pronto. Todo concurseiro não gosta de português. Então, se está na negativa, leva para a afirmativa. Se está na afirmativa, leva para a negativa. E o existe pelo menos um e algum, você troca pelo todo. Vamos ver? Olha aí. Existem insetos que não são pretos. Existem insetos que não são pretos. Se essa afirmação é falsa, então é verdade que... Vamos lá. Olha só. Ele está dizendo que é falso, mas que é uma verdade. Se ele fala que algo é falso, mas que é uma verdade, percebe que ele quer a ideia oposta? Então isso significa o quê? Negação. Ele está tentando te confundir. Então anota aí. Pega esse bizu. Pega esse bizu. Bizu, esse macete. Quando ele começa dizendo que é falso que, ou quando ele diz não é verdade que, não é verdade que, são expressões
que representam negação. Porque são expressões que dão ideias opostas. Quando você olha para uma pessoa e diz assim, olha, o que você está dizendo não é verdade. É porque a verdade é o oposto daquilo. E o oposto em raciocínio lógico a gente chama de negação. Tá bom? Então ele quer a negação do existe. Ah, já interpretei. Negação do existe. Qual modelo de resolução? É o modelo do todo. Por quê? Porque o EPA, ele vai virar o todo. Então, você vai usar o modelo do todo. Quando é o todo, ele vira EPA. Mas quando é o EPA, porque o existe faz parte do EPA. Quando é o EPA, ele vai virar o todo. Então, eu vou para a operação. Esse existe vai virar todo. Só que você tem que negar a frase. Não são pretos, a negação é preto. Então, aqui, ó, o existe virou todo. Todo inseto não são pretos, você vai citar na negativa, traz para a afirmativa. Todo inseto é preto. Gabarito B de bola. Tá bom? Felipe, aqui estava no plural. Eu coloquei no singular. Tem problema? Não. Quem estuda isso é o português, que fica estudando plural, singular. Para a gente aqui, não. Ele poderia dizer também, todos os insetos são pretos. Ele poderia. Agora, se está no singular, no plural, pouco importa. O que importa é, ele disse que não é preto. Então, o contrário é preto. Tá bom? Gabarito B de bola. Vamos ver essa aqui. Olha essa. A negação da sentença. Existe aluno da turma de matemática que não estudou para a prova. Ah, então ele quer a negação do existe. Já interpretei. Negação do existe. Qual o modelo de resolução? É o todo. E agora eu vou para a operação. Eu vou aplicar esse modelo. O existe vai virar todo. Então, ó, letra B botou existe, letra C botou nenhum, letra D botou existe. Aonde que tem todo? Na letra A e na letra E. Então, todo aluno da turma de matemática, tá? Todos os alunos da turma de matemática, ele disse não estudou. Qual é o contrário de não estudou? É estudou. Isso tá na letra A. Todos os alunos de matemática estudaram para a prova. Tá bom? Gabarito, letra A. Opa, gabarito, letra A. Beleza, galera? Sim? Então, repara aqui. Ah, aqui estudou, aqui botou estudaram. Galera, se tá no plural, no singular, presente, passado, futuro, quem se preocupa com isso é o português. A gente está se preocupado aqui com a ideia oposta. Não estudou, vai ter que ser estudou. Agora, se vai ser estudou, estudaram, estudará, se está presente, passado, futuro, estudarei. Nada disso, para a gente é tudo a mesma coisa. Quem vai se preocupar com o tempo verbal é o português. Tá bom? A letra E, ele botou o todo certo. Mas qual foi o erro dele? Aqui estava dizendo não estudou. E ele continuou botando não estudaram. Ele não trocou a ideia. Ele não negou. Então, o não estudou tem que virar estudou. Tá bom? Então, gabarito, letra A. Percebeu? Então, galera, viu como o nosso método IMOP, ele é importantíssimo para você conseguir interpretar, resolver questões de raciocínio lógico? Esse método, ele vai ser capaz de fazer você perder o medo pelo raciocínio lógico. E repara que nessas 5 questões que nós fizemos, eu já te apresentei a negação do todo e a negação do existe. Tá faltando te apresentar a negação do nenhum, que é a mais fácil deles. A negação do nenhum é a mais fácil, tá? Agora, por que você está vendo que com o método certo
você consegue sim perder o medo pelo raciocínio lógico. Pelo seguinte, se você quer ser aprovado mesmo em concurso público, você precisa de 3 coisas. A primeira é do conteúdo certo. Então, não adianta chegar aqui também e ficar falando bonito, ficar falando rebuscado, ficar aqui trazendo para você um mundo de coisas que não caem em prova. Quem aqui nunca passou, coloca para mim no chat, quem aqui nunca passou pela situação de estudar pra caramba, chegar na hora da prova e falar assim, caramba, tudo que eu estudei não tem nada aqui nessa prova. Por quê? Porque estava errando nesse pilar, o pilar conteúdo. Então, quando você estuda para concurso público, você tem que estudar pelo conteúdo certo. Você tem que estudar aquele conteúdo que realmente cai em prova. Eu te mostrei aqui só questão de concurso público, das mais diversas bancas organizadoras. Eu te mostrei. Então, é o conteúdo que efetivamente cai em prova. Só que a maioria das pessoas acreditam que só com o conteúdo vai ser necessário passar. Não, porque você precisa também da mentalidade certa. Não adianta você só estudar se chega na hora da prova, bate aquela ansiedade, ou então você não tem motivação para estudar, ou então você já está cansado, já está até pensando em desistir de concurso público. Tem pessoas que desistem de fazer uma prova porque raciocínio lógico cai. E as pessoas estão errando nesse pilar aqui, a mentalidade. Vamos falar muito disso na aula de amanhã, na nossa próxima aula. Então, como se manter motivado na preparação? Como encarar os desafios do raciocínio lógico com alegria? Como errar e tirar o melhor proveito desse erro? Tudo isso nós vamos falar na aula de amanhã. Pelo fato das pessoas não se prepararem para isso aqui, você sabia que todos os concursos, a média é que de 30% a 40% das pessoas, elas pagam inscrição, mas nem vão fazer prova? Sabe por quê? Porque as pessoas desistem. As pessoas não estão com a mentalidade certa. E além do mais, você viu que para aprender o conteúdo, você precisa do método certo. Quantas vezes o professor na escola falou para você que você tinha que estudar para você passar de ano? Só que quantas vezes ele sentou com você e te ensinou a estudar? As escolas não ensinam a estudar. Galera, eu tenho mais de 15 anos de experiência em escola pública. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, trabalhei em comunidades bem carentes, bem violentas aqui, dentro de favelas aqui no Rio de Janeiro, escolas públicas. Trabalhei com crianças que tinham muita dificuldade na aprendizagem e por isso eu tive que desenvolver um método para ajudar vocês. Também trabalhei muitos anos em escolas particulares, em cursos presenciais, em cursos online. Eu dou aula aí há mais de 5 anos. Então, eu já tive contato com o mais diverso público do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E pouquíssimas são as pessoas que sabem efetivamente estudar. As pessoas acham que ler ou só assistir aula é suficiente. E chega na hora da prova, dá aquele branco. Mas por quê? Porque não tem um método certo. Esse método IMOP que eu estou te apresentando é o método mais eficiente para você aprender o raciocínio lógico. Então, se o professor ele só te dá conteúdo, mas não te mostra o método certo, você fica com dificuldade na interpretação. Você não consegue interpretar a questão. Muitas das vezes você olha a aula, às vezes você até entende, mas na hora que você vai fazer o exercício, você não consegue. Por quê? Porque você não tem o método certo. Então, esses 3 pilares, eles são fundamentais. Nessa aula de hoje, eu te apresentei o método, estou te apresentando, né? E também o conteúdo de quantificadores. Na aula de amanhã, eu vou te apresentar um pouco mais da mentalidade certa para você acabar com qualquer medo do raciocínio lógico e eu vou te apresentar um outro conteúdo, que não vou dar spoiler, que conteúdo é esse, mas é um outro conteúdo muito importante dentro do raciocínio lógico. Então isso aí é o que nós vamos trabalhar na aula de amanhã, tá bom? Porque eu quero te preparar para esses 3 pilares, porque é isso aí que vai fazer você ser aprovado em concurso público. Agora, preste atenção. Se você dominar o raciocínio lógico, você vai ganhar pontos que os concorrentes não ganham. E com isso, você vai aumentar a sua chance de ser aprovado em concurso público.
Galera, eu te apresentei uma pesquisa onde eu mostrei para você que 95% das pessoas, elas saem do ensino médio sem saber matemática. E essas pessoas acabam trazendo esse pavor, esse medo para o raciocínio lógico. Porque as pessoas associam a matemática ao raciocínio lógico. Então você está diante de uma disciplina onde 95% das pessoas tem medo, tem pavor. Então, se você aprende essa disciplina, você vai estar na frente de pelo menos 95% das pessoas. Olha como é uma grande oportunidade para você ficar mais perto da sua aprovação. Então, por isso eu quero te parabenizar, por você estar aqui buscando encarar esse medo, perder esse medo pelo raciocínio lógico. A maioria das pessoas, elas quando veem lá, uma aula de raciocínio lógico, a pessoa não quer nem assistir. Por quê? Porque a pessoa não quer se livrar desse medo. Agora, você não. Você está aqui. Você ficou aí, ó. Já temos aí mais de 1 hora de aula e você está aqui assistindo, você está aqui tentando fazer o exercício, prestando atenção. E isso mostra o quanto você está comprometido. Você já está dando o primeiro passo rumo à sua aprovação. E é assim que juntos nós vamos acabar com esse medo do raciocínio lógico e vamos conseguir sim ser aprovado em concurso público, porque a gente vai ficar na frente da grande maioria das pessoas. Tá bom? Beleza? E eu quero agora falar com você sobre o nenhum. Como é que a gente faz a negação do nenhum, tá? Para você negar o nenhum, é só você trocar pelo EPA e você vai manter a frase. Felipe, não entendi. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui. Nenhum político é honesto. Você vai tirar o nenhum e você vai botar o algum. Mas, Felipe, o todo eu também. Tiro o todo e eu boto o algum. Qual é a diferença? É que o nenhum, você vai repetir a frase. É honesto, é honesto. Você vai tirar o nenhum e você vai botar o EPA. Só que aqui você não vai negar a frase. Você vai manter a frase. Mantém a frase. Nenhum político é honesto. Vamos entender? Eu falei para você, nenhum político é honesto. Aí vamos supor que tenha uma pessoa aqui assistindo que seja política. A pessoa fala assim, Felipe, eu sou político e eu sou honesto. Pronto, a pessoa já mostrou que eu estou errado. Eu falei que nenhum era honesto. Se mostrar um que é honesto, já mostrou que eu estou errado. Então, para você negar o nenhum, é só você tirar o nenhum e botar o algum, ou existe, ou pelo menos um. O restante da frase, você repete. Porque quando você só troca o quantificador, já é suficiente. Eu disse que nenhum político é honesto. Se um for honesto, já tá o oposto, já mostrou que está errado. Felipe, fiquei um pouco na dúvida. Me dá um exemplo melhor? Claro que eu te dou. Ó, nenhum brasileiro gosta de frio. Nenhum brasileiro gosta de frio. Qual a negação disso? Você vai tirar o nenhum e vai botar o EPA, o existe, o pelo menos um ou algum. Então pode ser o algum. E o restante da frase você repete. Brasileiro gosta de frio. Brasileiro gosta de frio. Caramba, Felipe. Então, o modelo de resolução do nenhum, ele também é o EPA. Só que eu tenho que repetir a frase. Eu só troco o quantificador. Isso. Somente isso. Ele é o mais fácil, porque você nem precisa negar a frase. Gosta, continua gosta. Você só vai negar a frase quando você for trocar o todo pelo algum. Ou você for trocar o algum pelo todo. Mas quando você for trocar o nenhum pelo algum, você mantém a frase. Você só troca o quantificador. Questão de prova. Ó, aqui. Questão de prova. A negação de
nenhum dos procedimentos de 1 a 5 foi realizado. Todos os procedimentos de 1 a 5 foram realizados. Galera, negação do nenhum é o todo? Não, eu te disse no início da aula. A negação do nenhum é o algum. Então vai ficar algum ou alguns, tanto faz, alguns dos procedimentos de 1 a 5 foram realizados. Pronto, o item está errado. Aí, ó, banca Sebrasp. Aquela banca que todo mundo tem pavor, que o certo é errado, uma questão certa anula uma errada. E aí, ó, será que é difícil? Então, ele estava dizendo da negação do nenhum. Eu interpretei. Qual o modelo de resolução? É o modelo do EPA. A negação do nenhum é o modelo do EPA. Ele botou o todo. O todo não é o EPA. Já está errado. Acabou. Então, o item está errado. Só isso. Só isso, galera. Tá bom? Outra coisa. Aqui, ó. Olha a questão. Blá, 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 blá. Questão grande pra caramba. Aí você vem pra pergunta. A negação da proposição. Toda bicicleta tem 2 rodas. Nenhuma bicicleta tem 2 rodas. Pronto, ele está falando da negação do todo. Eu já interpretei. Mas, Felipe, tudo isso que estava aqui em cima, não precisa para nada. Você vai fazer isso que eu estou te ensinando. Você vai circular a palavra negação e você vai ver qual é a frase que ele está usando para negar. Nessa frase, qual quantificador eu tenho? É o todo. Qual é o modelo de resolução do todo? É o modelo do EPA. Ele usou o EPA? Não, ele usou nenhum. Tá errado. Acabou. Isso é a maior pegadinha que tem. A negação do todo não é o nenhum. É o EPA. Então você já matou a questão. Mas vamos aplicar o modelo? Vamos lá, vamos fazer a operação. O todo você ia trocar pelo EPA. Existe pelo menos um ou algum. Vou botar algum. Alguma, que é feminino, né? Alguma bicicleta tem 2 rodas. Qual é a negação? Não tem 2 rodas. Lembra que o todo, quando você vai negar, você tem que mudar a frase, né? O tem vai ser não tem. Quando é o nenhum, aí você mantém a frase. Quando é o nenhum, você troca por algum e você mantém a frase. Mas aqui ele queria negar o todo. Tá bom? A negação do todo não é o nenhum. A negação do todo é o EPA, mas você nega a frase. A negação do nenhum é o EPA, mas você mantém a frase. Beleza, galera? Show de bola? Sim ou não? Eu agora quero saber de você. O que você achou da nossa aula de hoje? Coloca para mim aí o que você achou da nossa aulinha de hoje. Vambora, eu quero saber. Coloca para mim no chat o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu, se foi legal, se não foi. Meus amores, essa foi apenas a primeira aula dessa série de aulas que eu vou trazer para você aqui, para você perder o medo do raciocínio lógico. Raciocínio lógico sem medo, tá bom? Agora, eu tenho um recadinho final para você. Primeira coisa, eu quero saber o quanto você está comprometido para a aula de amanhã. Coloca para mim no chat, de 0 a 10, o quanto você está comprometido para a aula de amanhã. Eu quero ver esse chat aí, 10, 10, 10, 10, 10. Eu só quero ver 10 no chat. Eu quero que você fale para mim que você está comprometido para a aula de amanhã. Não adianta você vir para a aula de hoje e não dar prosseguimento nesse seu estudo. Para você perder o medo do raciocínio lógico, eu preciso que você esteja aqui na aula de amanhã, tá bom? Então, coloca para mim aí se você acaba de selar um comprometimento, um compromisso comigo, tá? De estar aqui comigo amanhã na nossa aulinha, tá?
E conforme eu prometi, para quem ficasse até o final, presta atenção. Para testar, né? Para a gente poder testar o nosso aprendizado, eu vou liberar para você, presta atenção, eu vou liberar para você amanhã, dentro do grupo, tá? Dentro do grupo, eu vou liberar um link, aonde esse link vai ter um teste. Teste com 5 questões. Que é para que a gente possa testar, né, a aprendizagem da aula de hoje. E é claro que eu vou corrigir esse teste com você. Na última aula nossa, tá bom? Na nossa terceira aula, eu vou corrigir esse teste com você, tá bom? Mas eu preciso que você faça esse teste. Então, amanhã eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Um link com esse teste. Você vai fazer o teste, são 5 questões de múltipla escolha, fez o teste e no final do teste você vai ter o link com o material da aula. Então, você vai testar o seu conhecimento sobre o que nós vimos na aula de hoje, tá bom? E você ainda vai receber, assim que você fizer o teste, responder as 5 perguntas, você vai receber aí o link do material. Você clica, aí você baixa o nosso material de hoje, tá bom? Então fica de olho no grupo do WhatsApp, porque eu vou colocar esse material lá para vocês. Beleza, galera? E com isso, a gente finaliza essa nossa aula número 1 da nossa semana aqui do raciocínio lógico sem medo, tá bom? Eu agora vou deixar vocês aqui com alguns dos depoimentos dos nossos alunos do nosso treinamento completo que já foram aprovados em concurso público para que você se motive ainda mais. E eu espero você aqui na nossa aula amanhã. Valeu, galera. Um forte abraço. Até amanhã, hein? Fui! Eu sou uma concursada hoje, aprovada na Prefeitura de Curitiba. Eu trabalho na Secretaria de Educação e minha nota foi 94,5, uma nota muito boa. E eu devo isso ao professor Felipe Loureiro. Ele foi uma das pessoas que me fizeram enxergar a matéria e, mais do que isso, foi um aprendizado que eu tive e que eu não vou esquecer mais. Eu achava raciocínio lógico uma matéria muito complicada, muito difícil, pouco eu entendia. E quando eu assisti às aulas do treinamento, eu vi que não era aquilo que eu esperava. E que idade não influi em nada. 10 de matemática, acertei 8, e o raciocínio lógico tinha 5 e eu acertei as 5. Então, quando saiu assim, a classificação, nossa, eu não acreditava, né? Eu pulava no meu trabalho, contando para todo mundo, né? Fiquei, assim, mega feliz, né? Fui ver 9º lugar. E assim, consegui gabaritar raciocínio lógico na prova desse concurso. Olha, a didática desse professor é excepcional, não tenho o que dizer. Na primeira aula eu já saí fazendo tabelas verdades aqui, já aprendi a fazer todo tipo do raciocínio lógico que tinha no meu edital. E vejo hoje com a possibilidade de poder sonhar mais alto. Eu tive o primeiro contato com o Felipe, né? Então nós bati logo o olho e percebi como era diferenciada aquela aula, de todas aquelas aulas que eu já tive na minha vida acadêmica. O professor Felipe é um professor que ele facilita o ensinamento para o aluno, dando macetes, dando dicas. É impressionante que na hora da prova você lembra, você escuta ele falando assim, ó, gente, isso aqui, ó, o pulo do gato. É impressionante, é uma coisa assim, diferenciada mesmo. Foi o melhor investimento que eu fiz em 2019, foi comprar os cursos dele. E essa didática aí é sem igual. Todas as aulas dele, a gente se apaixona, né? Literalmente.
eu tô com meus filhos em formação ainda. Cara, é chato quando seu filho chega pra você da escola e pergunta alguma coisa e você não sabe responder. Eu, graças a Deus, agora eu tenho condições de fazer isso, tá? Uma vocação para ajudar o próximo.